Bom dia, guerreiros e irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, esse programa que é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Já quero te pedir de antemão que você se inscreva no meu canal no YouTube, canal Luiz Melquiades, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, curta, incentive outras pessoas a estarem se inscrevendo no canal para que nós possamos crescer enquanto canal de bênção na divulgação da palavra do Senhor. Agora eu vou te pedir que você abra sua mente, seu coração, abra principalmente seu entendimento e coração, para que você ouça o que o Espírito Santo tem para você nessa manhã. Nós vamos falar hoje dos 4 ventos de Deus. O texto escolhido para a nossa meditação está em Ezequiel, capítulo 37, verso 9. Livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 9. E ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dizem que o Espírito e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. E ele disse: profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Nesse texto, Deus leva Ezequiel para o meio de um vale que estava cheio de ossos secos, sequíssimos. E Deus deu ordem para o profeta: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Conforme o contexto de Ezequiel 37, esses ventos de Deus tinham propósito de trazer vida sobre os ossos secos. Em Amós 4,13, a palavra do Senhor diz: porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento. Hoje nós vamos falar dos 4 ventos de Deus. Vento que vai assoprar sobre a sua vida para trazer para você uma nova vida. E o primeiro vento que nós vamos falar é o vento da provisão. Conforme Números 11:31, a palavra do Senhor diz: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Essa é o vento da provisão. Esse é o vento da provisão. Deus, no momento que você necessita, ele entra com provisão. A provisão vem no deserto. Nesse contexto em que Deus soprou um vento e trouxe do mar as codornizes para o deserto, nesse mesmo meio aos nossos desertos, Deus tem providência para nossas vidas. Deus sabe a hora de agir e por isso nós devemos confiar e esperar na sua provisão. Por isso que eu digo, o mesmo em meio aos nossos desertos, Deus tem providências para a nossa vida. Assim como providenciou provisão lá ao povo de Israel no deserto, Deus tem provisão para você hoje. A provisão de Deus vem em abundância. A provisão de Deus é certa. E ela vem para nos saciar. Portanto, não murmure, mas creia que na hora certa e abundantemente
Deus vos suprirá. Esse é o vento da provisão de Deus. Mas tem outro vento que nós vamos falar, que é o vento do livramento. Conforme Êxodo 14, a palavra do Senhor diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. O vento do livramento de Deus vem de onde menos nós esperamos. O povo de Israel estava em uma situação difícil. Atrás deles vinha o faraó e seu exército. Ao lado só tinha montanha, e na frente tinha o grande mar. Ou seja, Israel estava cercado e sem saída. Mas é nesse momento que o poderoso Deus abre uma porta, um caminho por onde ninguém esperava, no meio do mar. O vento do livramento de Deus é completo. Podemos dizer isso, que o vento do livramento de Deus é completo, porque o texto vai dizer que após todo Israel passar, o mar se fechou novamente e os egípcios foram mortos. Perceba que o livramento não foi pela metade, e sim por completo. O inimigo, portanto, pereceu, e Israel atravessou o mar em seco. Esse é o vento do livramento de Deus. Mas ainda tem o terceiro vento de Deus, que é o vento da direção. Conforme João 3,8, a palavra do Senhor diz: o vento que assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nem sempre nós entendemos, mas o texto afirma que o vento assopra onde quer, e não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é Deus, nem sempre entendemos. E o que e como ele age, mas devemos confiar, isso é certeza. Nosso papel é se entregar a Deus completamente e deixá-lo dirigir a nossa vida. E quando não entendemos, vamos confiar que ele nos conduzirá ao caminho certo. Porque o vento de Deus nos dá a direção perfeita. Podemos afirmar isso, que a direção de Deus é perfeita, porque ele sabe todas as coisas. Então, a nós só resta confiar. Deus não erra, Deus não falha, Deus não se esquece, Deus não é injusto. Além disso, como onisciente, ele sabe tudo. E se ele conhece tudo, sabe o que é melhor para as nossas vidas. Portanto, podemos descansar. Descansar nele, porque a direção de Deus é a direção perfeita. Esse é o vento da direção de Deus. E nós vamos falar sobre o último vento, que é o vento do Espírito, conforme está em Atos 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O vento de Deus, o vento do Espírito de Deus vem de repente. Olhando o que diz o texto, que diz que de repente reforça o que já falamos sobre o vento da direção. Ou seja, não podemos prever nem limitar a ação do Espírito Santo. Perceba que de repente significa também surpreendente.
Embora houvesse a promessa, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que dos altos sejais revestidos de poder, mas ninguém sabia qual seria o exato momento. Porque Deus pode nos surpreender e de repente agir em nossas vidas de uma forma e num momento que nós não sabemos e que nós nem esperamos. O vento do Espírito, ele enche o cristão. Veja o que diz o texto. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E assim como a promessa que receberiam virtude para ser testemunhas. Uma das obras do Espírito Santo, ela é capacitar o cristão para testemunhar de Jesus, ou seja, para pregar o Evangelho. Quando falamos em pregar o Evangelho, não quer dizer que o Espírito vai capacitar somente os pregadores, mas a todos que estão envolvidos na pregação do Evangelho. Ou seja, quem ora, quem cuida da portaria na igreja, aquele que intercede, todos são impactados e cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos capacitar. Conforme diz Efésios 5,18, onde Paulo afirma, enchei-vos do Espírito. Nesse contexto, nos versos seguintes, vai falar de gratidão, de relacionamento com o próximo e com os familiares. Quando estamos cheios do Espírito, podemos viver em perfeita comunhão uns com os outros. Por isso nós podemos concluir que esses 4 ventos que falamos são os 4 ventos de Deus. O vento da provisão, o vento do livramento, o vento da direção e o vento do Espírito. E eu te digo, meu irmão e minha irmã, descanse na provisão de Deus, na hora certa. Creia no livramento de Deus por completo. Confie a sua vida na direção de Deus e seja cheio do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito esteja com você, hoje e sempre. Logo mais estaremos no YouTube, espero você lá, com mais um Palavra de Deus para hoje. Receba meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Amanhã estaremos com mais um Palavra de Deus para hoje. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Receba o vento da provisão, o vento do livramento, o vento da direção e o vento do Espírito. Graça e paz.